Bom, meu nome é Guilherme e eu vou começar a gravação da socialização do seminário sobre o Brasil e a América Latina. O título do trabalho é As representações do imaginário português sobre os nativos do Brasil após os primeiros anos do descobrimento. Em resumo, o trabalho busca compreender a representação indígena no período colonial da colonização brasileira e a importância do uso das imagens e mitos naquele período. O problema de pesquisa é: qual foi a importância das imagens e representações para a colonização do Brasil? Também investiga qual era a visão que os europeus tinham dos indígenas e o que levou eles a escravizar os nativos. Os objetivos do trabalho são compreender a representação indígena, a importância das imagens e identificar a visão dos colonizadores sobre os nativos no período colonial, usando o tipo de pesquisa bibliográfica, e os resultados da pesquisa apontam que as imagens, mitos e histórias tiveram grande impacto na colonização brasileira, retratando os indígenas como seres selvagens que precisavam ser salvos, apenas por possuírem valores e culturas diferentes dos europeus. Na introdução, o trabalho ele vai enfatizar a justificativa usada para o pensamento e as ações dos colonizadores nesse novo mundo, que favoreceu o controle e, consequentemente, a escravidão dos nativos que habitavam no Brasil. Também a influência dos mitos e a história sobre essa terra, como, por exemplo, a longevidade dos nativos graças à terra que eles habitavam, vai ser um ponto discutido no trabalho. Outro ponto de destaque foi o papel que a religião exerceu nesse período, que retratava os nativos como bárbaros que precisavam ser salvos, enquanto os colonizadores europeus eram seus salvadores. O abandono forçado dos hábitos, crenças e costumes considerados primitivos pelos colonizadores tinham como objetivo criar um senso de pertencimento à colônia e à coroa portuguesa. Na fundamentação teórica, na primeira citação, se observa a importância que as imagens possuíam, porque elas eram usadas para moldar e representar a visão dos indígenas para toda a Europa. Já na segunda citação, a partir dos relatos das produções bibliográficas, a ideia sobre os índios levaram a muitas compreensões, sendo uma delas que havia uma suposta longevidade por conta dos efeitos da água e do ar diferentes da região, e que graças a isso eles não estavam sujeitos a doenças introduzidas na região pelos colonizadores, criando assim a ideia de que a terra brasileira era uma terra sagrada, basicamente. Na terceira citação, por conta de todo esse imaginário que havia sobre as terras brasileiras, os europeus passaram a cada vez mais buscar a América, em busca de uma terra onde não havia doenças, somando com a busca de metais preciosos. De acordo com Caminha, o entendimento inicial dos europeus era que os indígenas eram um povo puro, mas conforme evangelistas, cronistas foram chegando no Brasil, essa visão foi mudando e eles começaram a ser tratados como bárbaros e que precisavam ser dominados. A imagem aqui ela demonstra a visão que os conquistadores europeus tinham dos povos indígenas, considerando eles como bárbaros. No entanto, essa imagem possui várias mulheres que possuem semelhanças com as bruxas europeias, se aproximando dos valores da Igreja, reforçando a necessidade de combater tudo que for contrário à fé católica. O uso do fogo, por exemplo, na imagem, pode ser ligado à fogueira do Santo Ofício, onde na imagem o fogo da fogueira queima o corpo do nativo. O corpo está preparado e as mulheres em volta cercando o nativo queimado, de forma ritualística, contradizendo assim os ideais católicos. A metodologia usada foi a bibliográfica, que tem como objetivo relacionar obras de diversos autores
sobre como era a visão que os europeus possuíam sobre os indígenas durante o período da colonização brasileira. A pesquisa bibliográfica consiste em um conjunto de informações contidas em documentos, como artigos científicos, livros, periódicos, entre outros. Isso de extrema importância para a pesquisa científica. A pesquisa bibliográfica, de acordo com Severino, se realiza por documentos impressos, como livros, artigos, teses, etc. E os autores utilizados foram Paiva, Raminelli, Franco, Halbert, Castro, dentre outros, com o objetivo de sustentar do ponto de vista teórico o artigo. Resultado de discussões. Diante do exposto, os europeus utilizaram de imagens e argumentos para convencer a Europa que os indígenas eram selvagens e precisavam ser dominados. Porém, os indígenas eles eram apenas um povo com valores, religiões e costumes diferentes dos europeus. Os europeus usaram essas diferenças, juntamente com as imagens estereotipadas e mitos sobre os povos indígenas, para justificar a escravidão e exploração desses povos. Nesse sentido, os nativos eram tratados como um povo que precisava ser salvo e os europeus como seus salvadores, levando os indígenas a abandonarem suas crenças e identidades. Também a importância dos relatos e produções bibliográficas produzidas sobre os indígenas da época, que contribuíram para esse imaginário europeu, tanto sobre a terra que eles habitavam como a suposta longevidade, quanto na ideia de que os indígenas eram bárbaros e precisavam ser controlados. Nas conclusões, ao longo do trabalho foi visto que a visão dos indígenas que habitavam o Brasil pelos colonizadores portugueses, com os indígenas sendo retratados como bárbaros ou seres indomáveis, sendo assim uma justificativa para sua escravidão e exploração. As imagens e os mitos possuíram um papel de extrema importância na representação do comportamento dos indígenas, contribuindo assim para o controle sobre eles. Com a propagação dessas imagens associando os indígenas a características bárbaras e diferentes dos valores europeus, usando as imagens e mitos para justificar a colonização e exploração econômica, com a ideia de superioridade cultural e religiosa dos europeus sobre os indígenas. A colonização não apenas explorou trabalhos nativos, mas buscaram transformá-los em mão de obra para atender às demandas da colônia, impondo assim sentido de pertencimento à colônia e à coroa portuguesa. Assim, a narrativa construída pelos europeus não apenas moldou a percepção dos indígenas na Europa, mas também serviu como uma justificativa para a dominação, exploração e escravidão dos indígenas, demonstrando a importância que as imagens e mitos tiveram na colonização do Brasil e na visão que os colonizadores possuíam sobre os povos que habitavam as terras brasileiras. E essas são as referências do trabalho.